Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou enfermeiro e vamos iniciar agora aqui no nosso novo Instagram, tá? O outro Instagram ele foi hackeado, estamos agora nesse Instagram aqui que é o espaço.pedrofilho, tá? O Instagram anterior ele foi hackeado, não conseguimos recuperar a conta, então vamos estar realizando nossos trabalhos por meio deste novo endereço que vocês estão acessando agora. E falando nessa questão de novos endereços, nós vamos estar começando essa semana uma série de lives, tá? E essas lives vai falar um pouquinho sobre os novos caminhos para a enfermagem. Vai ser o tema aí dessas nossas lives que ainda vou definir, se vai ser diário ou semanal, tá? Mas eu vou estar postando e vou estar deixando ela salva aqui na bio pelo menos por uma semana, tá? Pelo menos uma semana vai estar salvo e depois vamos estar direcionando aqui essas lives. Então, o intuito dessa live é trazer um pouquinho sobre o empoderamento da enfermagem com relação a ela mesma, saber o que nós podemos ou não atuar, né? E muitas vezes nós ficamos assim meio perdidos, principalmente quando fala desse tema da enfermagem no Pilates, a gente fica também um pouco perdido, fala assim, mas qual realmente é o processo da enfermagem dentro desse novo método, né? Então, o tema proposto aqui para essas lives que eu vou estar postando é falar um pouquinho sobre esses novos caminhos da enfermagem e vamos estar associando com o nosso curso de formação, com a nossa formação básica. Então, é uma live que é um pouquinho direcionada aí para os enfermeiros mesmo, tá? E vamos estar falando um pouquinho sobre esses caminhos. E nada melhor quando nós vamos iniciar e falar sobre enfermagem do que ter um conhecimento da nossa legislação. Infelizmente, nós temos aí muitos colegas de profissão que às vezes não sabem ou não conhecem a própria legislação a fundo, né? Não tem essa ideia de como funciona, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, toda vez que surge essa dúvida do que eu posso ou não fazer, nada melhor do que conhecer a nossa legislação e aquilo que é permitido para a nossa classe, tá? Então, por exemplo, o primeiro tópico aqui é entender a nossa lei. Então, nós temos aí uma legislação que rege a enfermagem, né, que é a Lei do Exercício Profissional, a Lei 7.498, de 86. Eu acredito que todos os enfermeiros devem ter aí, pelo menos, o número dessa lei gravado na cabeça. Isso é muito importante, eu saber que ela existe, tá? Então, a lei que regulamenta o nosso exercício profissional é a Lei 7.498 de 25 de junho de 86. Então, é importante eu saber porque quando a gente fala assim, quando eu começar e querer associar a minha atividade dentro da enfermagem, a primeira coisa que eu tenho que saber é o que eu posso perante a lei, o que diz a lei relacionado ao processo de enfermagem, atuação de enfermagem, quem é enfermeiro, como ser enfermeiro, como funciona isso daí. Então, com essa lei, o primeiro artigo, o artigo 1º da Lei 7.498, ele fala o seguinte, que é livre o exercício da enfermagem, né, em todo o território nacional, observando o que? As questões da própria lei. Que questões é essa? Bom, eu posso exercer enfermagem em qualquer lugar, mas o que é a enfermagem, na verdade, né? Então, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente poderão ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício. Isso é o que fala o artigo número 2. Então, quer dizer, o exercício ele é livre e eu preciso estar vinculado ao meu conselho para poder realizar a atividade, né? No artigo 3º fala o seguinte, que o planejamento e a prorrogação das instituições de serviço de saúde inclui o planejamento e programação da enfermagem. Então, o que acontece? Toda a programação, todo o planejamento da instituição, ela requer uma programação também do planejamento da enfermagem, da assistência que vai ser prestada, o que vai ofertar. Então, por exemplo, no Pilates, vamos falar aqui um pouquinho do Pilates. Se eu for falar de um planejamento do meu estúdio, do meu espaço dentro da enfermagem, eu tenho que pensar o seguinte, qual serviço eu vou oferecer? O que eu vou ter de diferencial, né? Eu, como enfermeiro, como é que eu vou atuar dentro do Pilates, né? Perante a minha legislação?
Então é muito simples, né? Se eu encaixar aqui dentro da minha legislação, eu vou pensar assim, bom, se eu requer um planejamento, eu tenho que planejar as ações que vão ser realizadas. Vai ser ação de reabilitação, vai ser uma ação de fortalecimento, vai ser uma ação aí de reeducação, né? Então depende do tipo de atividade que você quer direcionar para o seu cliente. Eu vou trabalhar só com gestante, e aí a partir do momento que eu faço um planejamento das minhas ações, daquilo que eu vou ofertar para o cliente, eu vou planejar o meu espaço de acordo com aquilo que eu vou ofertar. Então na enfermagem, por exemplo, eu vou ter um espaço específico para realizar uma triagem, né? Qual vai ser o tipo de triagem que eu vou estar utilizando para poder avaliar esse cliente? Então isso é importante, e eu vou dar muita dica depois lá no nosso link do YouTube, tá? Vamos fazer uma aulinha voltada para essa questão aí do planejamento e da legislação. Quem tiver interesse depois, continua nos seguindo, fica atento que a gente vai estar direcionando lá pro YouTube também, tá? O artigo 4 fala sobre a programação de enfermagem, que inclui a prescrição da assistência de enfermagem. Gente, isso aqui é muito importante, e aí eu tenho que conhecer isso daqui. Quando eu falo da programação, quando se fala da prescrição da assistência de enfermagem, muito colega nosso tem dúvida, né? Muito enfermeiro tem dúvida como é essa prescrição da assistência. E quando eu falo da prescrição, ela vai estar associada à resolução 358 de 2019, que fala sobre o processo de enfermagem. E dentro do processo de enfermagem que nós conhecemos, vai entrar lá, por exemplo, a teoria da Wanda de aguiar a aorta, vai entrar lá a parte do exame físico, a parte do exame físico específico, a depender do que você esteja trabalhando. No caso aqui do Pilates, nós temos lá o livro de exame físico, que vai trazer o exame físico voltado para o aparelho locomotor, e isso é muito importante. Então a gente vai estar trabalhando isso devagarzinho. Mas para a gente entender assim, essa programação, essa prescrição, se ela é uma obrigação, se ela inclui essa prescrição, o que tem na prescrição? Pare e pense um pouquinho. Eu vou dar assim o meu exemplo. Eu trabalho na unidade de terapia intensiva, na UTI. Se eu vou realizar uma prescrição dos cuidados de enfermagem, quem é que vai executar? O técnico ou o próprio enfermeiro que vai executar aquela prescrição. Então a prescrição de enfermagem é uma prescrição de cuidados relacionado à questão do paciente. Eu posso também fazer uma prescrição de enfermagem para o próprio paciente seguir. Não tem a prescrição médica, que o médico vai lá e prescreve, sei lá, medicação para ele fazer uso. A enfermagem ela também pode realizar essa prescrição, que é uma prescrição da assistência ou do cuidado que tem que ter. Então, por exemplo, se você está trabalhando aqui um processo de reabilitação, um cuidado, um fortalecimento aí com o paciente sequelado com hérnia de disco, você pode fazer aqui uma prescrição de cuidados que esse cliente ele deva ter para evitar uma inflamação dessa hérnia de disco, por exemplo, e comprometer a sua atividade diária. Então, vou dar assim um exemplo. Vou dar o meu exemplo, por exemplo. Eu tenho uma hérnia importante na região sacral. Quais são os cuidados de enfermagem? Qual a prescrição de enfermagem para esse cliente, para esse paciente que tem essa limitação devido à dor, devido à questão da própria hérnia que limita a nossa atividade? E aí qual é a prescrição de enfermagem para esse paciente? Bom, você vai fazer o exame físico, avaliar, ver as condições e fazer a prescrição, igual nós temos lá, por exemplo, a Nanda, o NIC, né? Nós vários outros dispositivos aí para te ajudar na prescrição. E aí eu vou fazer a prescrição e o diagnóstico de enfermagem para esse cliente. Por exemplo, ele tem limitação de marcha, tem dificuldade de deambulação. Quais são os cuidados que eu posso prescrever para esse cliente? Por exemplo, evitar pegar peso na hora de se agachar, mostrar a postura correta de agachar e de levantar, de deitar na cama, muitas vezes de atender o celular, dar um pinote da cama e acaba aqui aumentando ali a tensão naquela musculatura. Então assim, compressa morna, depende da avaliação que você fez, você vai realizar aí a prescrição de enfermagem, né? No artigo 6º fala quem são enfermeiros, quem é enfermeiro na verdade, né? Então o titular do diploma ou certificado de obstetriz ou de enfermeiro obstétrico conferido no termo da lei. Então fala o seguinte, que para ser enfermeiro a gente tem que ter a certificação, o diploma, né?
certificado pelos órgãos que confere esse título de enfermeiro. Isso é importante. Então, você precisa fazer uma faculdade, ter esse título de enfermeiro, que essa faculdade ela seja reconhecida pelo MEC, que esteja lá dentro das diretrizes da educação, e aí você faz o curso e se torna enfermeiro. E aí, dentro dessas atividades, nós temos as atribuições específicas do enfermeiro. No artigo 7º da nossa legislação fala sobre os técnicos de enfermagem. Quem é o técnico de enfermagem? É aquele profissional que faz o curso técnico e que tem um diploma também ali expedido, que pode exercer as suas funções de técnico. Os auxiliares de enfermagem, o profissional que tem lá o título, a certificação de auxiliar. Lembrando que nós não temos mais curso de formação para auxiliar de enfermagem. Isso já foi cortado há muito tempo, pelo nosso conselho. Se eu não me engano, desde 2012 tinha aí um prazo para todo auxiliar e técnico fazer a capacitação para o técnico de enfermagem, porque hoje não existe mais a classe de auxiliar. Significa o quê? E os auxiliares que existem hoje vão deixar de existir? Não. Enquanto tiver um auxiliar de enfermagem vivo e atuante, ele continua como auxiliar de enfermagem. O que não vai ter mais é curso de formação de auxiliar de enfermagem. Então só temos agora o curso de formação em técnicos de enfermagem a partir de agora. Então assim, já a partir de algum tempo. Então, se eu quisesse hoje fazer só o curso de auxiliar, não tem como, não existe. Então vai chegar um momento em que não vai ter mais nenhum auxiliar e vai ter só na nossa categoria o técnico, o enfermeiro e o técnico de enfermagem, tá? E claro, a questão das especializações, no caso da obstetrícia, não vai ter mais, não tem mais também o curso de parteiro, voltado aí, o regulamentado pelo nosso conselho. Então assim, o artigo 8º fala sobre essa questão, tá? O artigo 10º foi vetado. O artigo 11º fala o seguinte, e aí é onde começa a entrar a parte bem específica. Olha só, um enfermeiro exerce todas as atividades de enfermagem, cabendo-lhe. Então, quando fala todas, são todas as atividades de enfermagem, técnico, específica do próprio enfermeiro, tá? Então, faz todas. Então, tem lá nas alíneas, algumas foram vetadas, tá? Prescrição da assistência de enfermagem, que eu já falei um pouquinho sobre a prescrição, como é feita, a importância de fazer uma prescrição bem feita, para que eu possa trazer um benefício para o meu aluno, se for para o meu cliente. Se for no caso da enfermagem, tudo bom, Clara? Clara entrou aqui, é claro, uma aluna aqui nossa, Clara. Estou falando um pouquinho justamente sobre a prescrição de enfermagem. Estamos falando aqui sobre a lei do exercício profissional, tá? Que é a lei 7.498 de 86, a importância da gente saber aí dessa lei, tá? Nós vamos estar aí com uma série de lives, só repetindo aqui para algumas pessoas que entraram agora, que vão ser os novos caminhos da enfermagem. Eu vou estar falando aqui um pouco sobre as ações da enfermagem, tanto baseada na nossa legislação, quanto também nas nossas, no nosso curso de formação em enfermeiro, e fazendo aí esse link com a nossa atividade dentro do Pilates, tá? Comecei a fazer após em Pilates na Favenda. Estou amando. Que maravilha, fico muito feliz. É a Meira, a enfermeira Meira. Parabéns, Meira. Muito bom o curso, eu também estou na especialização, estou fazendo especialização também em biomecânica. Depois, se tiver alguma dúvida, pode mandar aí para mim o chat, que eu respondo um direct tranquilo, tá? Vai ser muito bacana. Nós temos aqui o espaço Pedro Filho, estamos ofertando também o curso de formação em Pilates EAD. Nesse curso de formação temos uma série de atividades. Vamos falar sobre empreendedorismo, vamos falar sobre como chegar e montar também o seu estúdio, está bem bacana. Então, olha só, voltando aqui para o nosso tema, tá? Quando se fala da prescrição da assistência de enfermagem, está lá na linha J do artigo 11º, ele vai falar o seguinte: prescrição da assistência. Se eu chegar e a Arlete, tudo bem, Arlete, depois manda um direct para mim, ou então manda uma mensagenzinha lá no WhatsApp, tá, para a gente conversar. A prescrição da assistência de enfermagem dentro do Pilates, viu, Clara? Como é que forma essa prescrição? Então, olha só, se a gente for lembrar lá da resolução 358/2009, que fala sobre o processo de enfermagem, vai associar tudo aquilo que eu já falei anteriormente, tá? Desde o processo
da linha lá da Wanda de Aguiar Horta, de avaliação do cliente, do exame físico. Vamos entrar também no processo de diagnóstico, que utilizamos muito a Nanda e podemos utilizar também para o Pilates. E aí associamos isso daí porque é uma obrigação nossa e está lá na nossa resolução, a 675 de 2021, que regulamenta o Pilates. Então assim, e ela tem que estar de acordo com a nossa lei. Então, dentro da lei do exercício profissional, quando fala aqui da prescrição da assistência, eu vou prescrever a assistência que eu vou prestar para o meu cliente. Então, de acordo com a avaliação prévia que eu fiz desse cliente. Então, assim, a depender da sua limitação, aquilo que eu queira que melhore, eu vou estar realizando aí a prescrição dos exercícios, o planejamento. O espaço Reavitar Pilates aqui em Gurupi já está fazendo isso. Achei muito bacana, tiraram até um tempinho, colocaram também aqui na live com a enfermeira Clara, tá? Maria Clara. Parabéns aí pelo seu trabalho fantástico, tá, Clara? E é isso mesmo, tem que tirar um tempo para a gente poder avaliar o paciente e fazer a prescrição da assistência, a prescrição das atividades, aquilo que eu quero que melhore de acordo com a avaliação. Na linha I, ele fala o seguinte, que cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida, também é privativo aí do enfermeiro. Artigo 2º fala, como integrante da equipe de saúde, participação do planejamento e execução da avaliação da programação de saúde, participação na elaboração de execução e avaliação dos planos assistenciais de saúde. Então, assim, quando a gente fala aí dessa participação do planejamento, da execução da avaliação, elaboração, execução, avaliação dos planos assistenciais, nada mais é do que a SAI, né? Nada mais é do que eu planejar o tipo de assistência que eu vou prestar dentro da minha atividade que eu vou trabalhar. Então, se for no caso do Pilates, eu vou montar aí um planejamento e executar, né, essas atividades, né? Seja ela assistencial, seja ela de cunho preventivo, seja ela de cunho de reabilitação, seja ela de promoção à saúde, tá? Que é importante, prevenção de doenças. Então, tudo isso aí vai entrar nesse arcabouço de planejamento, né? Participação do projeto de construção ou reforma de unidade de internação. Então, o que acontece? Se eu jogar isso aí para o Pilates, por exemplo, eu vou pensar assim, eu quero montar um estúdio, por exemplo, e eu quero ter o meu espaço próprio. Então, quando eu falo aqui do planejamento da construção ou reforma, eu vou pensar em que, eu vou montar aqui o meu estúdio e eu vou pensar na minha assistência como enfermeiro. Beleza. Se eu lembrar um pouquinho lá do PSF, se eu lembrar um pouquinho lá da minha atividade de avaliação, eu vou entender o seguinte, que eu posso fazer exame físico, que eu posso fazer, que eu devo fazer, que está lá dentro da nossa resolução, o exame físico, começando por base, né? A anamnese, o exame físico, todo o processo de enfermagem, prescrição, diagnóstico e os cuidados ali. Então, dentro das atividades que podemos realizar, vamos pensar assim, eu vou montar ou reformar aqui o meu espaço. O que eu preciso, o que eu quero montar? Então, assim, eu posso pensar em montar uma sala de triagem, uma sala para que eu possa avaliar, uma sala de avaliação clínica desse cliente, né? Eu posso pensar aqui na disposição que eu vou colocar os aparelhos, se eu vou trabalhar com aparelhos, se eu vou trabalhar só com MED, a quantidade de alunos, rotatividade que eu vou ter para garantir uma segurança no espaço. Observa se diante desse planejamento eu tenho alguma situação que gere risco. Se eu for trabalhar com crianças, né, um Pilates Kids, eu tenho que avaliar se eu tenho risco de tomadas ou de situações que possa gerar um acidente. Então tudo isso está dentro do planejamento da enfermagem, do planejamento também do local, né, onde vai ser realizado a atividade, da participação desse projeto aí das unidades, né? Prevenção e controle sistemático de infecção, tá? Aqui fala de infecção hospitalar, doença transmissível em geral. Dentro do nosso estúdio temos que ter esse controle também. Estamos aí com a questão do Covid, né, da Covid e outras doenças que vêm surgindo também.
e é importante o cuidado. Então, assim, plaquinhas, higienização das mãos, o que custa lavar ali a mão com água e sabão? Não tiver, se não tiver água e sabão, tiver com dificuldade e tal, álcool em gel, né? Limpar sempre, principalmente os equipamentos, tatame, né? Passar ali um produto que venha a matar ali as bactérias. Então, assim, nós temos muito produto no mercado, então dá para se usar. Eu uso o Lisoform, eu uso muito o 8 em 1, que é um produto aqui biodegradável, depois eu vou mostrar para vocês. Eu uso também aqui um outro que eu comprei aqui numa casa faxineira também, que ajuda a matar as bactérias, é biodegradável. Então é importante eu manter esse ambiente salubre, mesmo porque nós temos aí uma rotatividade de pessoas, tá? Prevenção e controle sistemático de danos que possam ser causados à clientela durante a assistência de enfermagem, é o que eu falei, quando a gente faz aqui um planejamento, né, tanto do processo de reforma do espaço, de avaliação do que eu vou fornecer, eu vou pensar no meu público e pensar aí no cuidado também, na prevenção de danos que pode chegar a causar durante a assistência, evitar riscos, né? Evitar situações que podem gerar um acidente, né? Dentro do nosso processo, nós somos autorizados a assistência de enfermagem gestante e podemos trabalhar com a gestante, com a puérpera, com a parturiente, dentro do Pilates também, e aí tem que fazer um curso específico para gestante, tá? Importante. Pode até acompanhar durante o parto, se você for enfermeira e obstetra e queira trabalhar nessa área de acompanhar o parto, tem como também. E aí é importante, assim, dentro do curso de especialização em obstetrícia, você vai ter lá as orientações quanto à anestésio obstétrica, tomada de providência até a chegada do médico, realização de epísio e por aí vai, com anestesia local, mas é específico do enfermeiro obstétrico, temos que estar muito atentos para essa questão, tá? Vou pular essa parte do enfermeiro obstétrico aqui, de assistência direta hospitalar, que não é o tema aqui da nossa atividade. Então, assim, executar as ações de assistência de enfermagem, então, assim, aqui fala um pouquinho sobre a participação da programação de assistência, executar as assistências de enfermagem, exceto os preventivos do enfermeiro, observando o dispositivo do artigo 11 desta lei. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui na lei. Ok. E aí nós temos as funções de cada profissional, tá? Do técnico, do auxiliar. E aí vai estar trabalhando toda essa questão aqui na nossa legislação. Então, assim, gente, é muito importante eu saber o que eu posso ou o que eu não posso. Eu vou encerrar nossa live para ela não ficar tão longa e depois eu vou retornar falando um pouquinho sobre a parte do técnico e do auxiliar dentro aqui das atividades do enfermeiro. Então, assim, o enfermeiro ele pode sim fazer uma série de atividades, né, privativas aí do enfermeiro, quer dizer que é só o enfermeiro que pode, porque o enfermeiro é responsável pela tomada de decisão, né, assegurado aos atendentes de enfermagem admitidos, tá. Então, assim, é muito importante eu estar atento ao que diz a nossa legislação. Qualquer dúvida pode mandar aqui pra gente no chat, tá? Que a gente vai estar respondendo, manda um direct, manda uma mensagem que a gente vai estar tirando a sua dúvida. Então até a próxima live, né, nos novos caminhos da enfermagem, novos caminhos para a enfermagem, vamos ter aí outras lives no decorrer da semana. Vou só encerrar aqui, então.